Retornando então à ponte, né? Esse é o nosso próximo ponto, então, para discutirmos aqui na nossa aula, né? Como vocês lembram, né, a ponte é a estrutura do tronco encefálico que fica entre o bulbo e o mesencéfalo, né? Essa ponte vai ter basicamente como limites abaixo o mesmo sulco bulbo-pontino, esse pontilhado que nós vimos anteriormente, né, como limite superior do bulbo. E aí o segundo limite, agora o limite superior dela, é esse outro sulco pontilhado aqui, que nós vamos chamar de sulco pontomesencefálico, já que ele vai dividir a ponte do mesencéfalo. Como não existem limites laterais muito precisos para a ponte, basicamente nós vamos considerar então o limite lateral da ponte, né, como sendo aqui a emergência desse nervo bem calibroso aqui na face anterior do tronco encefálico, que é justamente o tronco do nervo trigêmeo, tá? Que é justamente o que nós vamos chamar aqui de raízes sensitiva e motora do nervo trigêmeo. A raiz sensitiva é essa mais calibrosa e a raiz motora é essa mais fina, né? Então, basicamente, esse vai ser então o limite lateral para a ponte. E aí você se pergunta, né, o que é que fica por trás desse limite, né? Atrás do limite lateral aqui da ponte já é esse segmento aqui, né, que vai unir a ponte ao cerebelo, que nós vamos chamar aqui de pedúnculos cerebelares. Tudo bem? Esse nervo trigêmeo, né, na verdade, ele é o quinto par de nervos cranianos, né? Lembrando, a raiz sensitiva é a maior e a motora é a menor, né? Então, considerando isso, ele é classificado aí como um nervo misto, né? Possui os dois componentes funcionais. O que mais aqui? Então, nessa visão anterior aqui da ponte, nós vamos ter uma série de estruturas. Por exemplo, todas essas linhas horizontais que vocês estão observando aqui na superfície da ponte, né? Nós vamos chamar de estrias transversas da ponte. Essas estrias, elas vão ter uma pequena depressão, uma leve depressão aqui no seu centro, no sentido longitudinal, que nós vamos chamar essa depressão aqui de sulco basilar. Esse sulco, ele recebe esse nome justamente porque ele vai abrigar a artéria mais calibrosa aqui do tronco encefálico, que recebe o mesmo nome, artéria basilar. E as duas saliências que ficam aqui a cada lado desse sulco basilar, né, essas duas saliências aqui, nós vamos chamar de toros pontinos, tá? T-O-R-O, toro pontino direito, toro pontino esquerdo, certo? Ah, Posteriormente, a ponte, nós vamos ter o cerebelo, tá? Só que no tronco encefálico em posição, né, atrás da ponte nós vamos ter aqui um espaço, tá, que vai ser ocupado por líquido cerebroespinal, que nós vamos chamar de quarto ventrículo, tá? Então, a face posterior aqui da ponte, nós vamos considerar como sendo coincidente, né, com o quarto ventrículo, que vai ter tanto um assoalho, que é essa linha aqui que está colada com a ponte, quanto um teto que forma esse V aqui, que está colado agora com o cerebelo, certo? A gente vai analisar então aqui as características do assoalho desse espaço, que é o quarto ventrículo, já que ele também aqui faz parte da ponte, certo? Ele é chamado assim de quarto ventrículo porque acima dele, somente para enfatizar, vão existir três outros ventrículos, e ele é o último aqui do sistema nervoso central, tá? Basicamente, o assoalho aqui do quarto ventrículo ele vai ser formado pela parte, ou ele vai ser formado aqui mais cranialmente, né? Pela parte dorsal aqui da ponte, né? E pela parte também aqui dorsal aqui do bulbo, né? Por essa parte aqui mais aberta do bulbo, certo?
Inferiormente, ele vai estar limitado, né, pelos pedúnculos cerebelares, aqui de baixo, que são os pedúnculos cerebelares inferiores, né, e acima por esses pedúnculos aqui, que são os cerebelares superiores, certo? Em toda a sua extensão, esse assoalho do quarto ventrículo, ele vai ser marcado aqui por esse sulco, que é chamado aqui de sulco mediano posterior, tá? Ele pertence aqui ao assoalho do quarto ventrículo. Inclusive, eu queria que vocês conferissem até nesse outro esquema aqui, que eu aproximei, né, e esquematizei para facilitar o entendimento de vocês aqui desses segmentos, tá? Então, aqui eu vou ter o sulco mediano posterior. Ao lado desse sulco mediano posterior, eu vou ter aqui, então, essa pequena seta que está indicando, né, um outro sulco, que ele forma aqui três voltas, né, esse sulco aqui inteiro, tá? Esse daqui eu vou mostrar do outro lado, que vai ser chamado de sulco limitante, tá? Esse sulco está apontado aqui por essa terceira seta, tá? Sulco limitante. É esse sulco limitante, inclusive, que vai delimitar essa grande saliência aqui, longa, que nós vamos chamar de eminência medial, tá? Essa eminência medial, então, ela vai ser limitada aqui lateralmente por esse sulco, que é o sulco limitante. A eminência medial, por sua vez, ela vai ter uma parte, que é essa que eu coloquei aqui mais ovalada, que é bastante proeminente, né, e que nós vamos chamar de colículo facial. Ela recebe esse nome justamente porque fibras, né, dos neurônios que controlam os movimentos faciais, eles vão passar aqui por baixo desse colículo. Tá? O que mais? Ao lado do sulco limitante, vejam que tem uma zona aqui meio acinzentada, né? São neurônios que possuem um depósito grande de melanina em suas paredes, né, celulares, e eles vão ser chamados aqui, esse grupo de neurônios, né, de locus ceruleus, tá? São neurônios importantíssimos para mediação, né, aqui do sono, né? Os neurônios que, na verdade, iniciam toda a cadeia, né, de processos corticais que dão que permitem, na verdade, a diminuição da atividade cerebral que é necessária para o sono, todos eles vão começar aqui nesse grupo de neurônios, né? Tanto que eles podem ser, eles são chamados aqui, né, de neurônios do sono no tronco encefálico, né? Além disso, aqui no quarto ventrículo, nós também vamos ter uma série de estrias, né, que são chamadas aqui de estrias medulares do quarto ventrículo, tá? E ao redor dessas estrias, da parte lateral dessas estrias, nós vamos ter aqui toda essa zona que nós vamos chamar de área vestibular, tá? Essa área vestibular também, por sua vez, ela vai receber esse nome porque os núcleos da parte vestibular do nervo vestíbulo-coclear, aquele que nós vimos lá na frente, no bulbo, né, o nervo vestíbulo-coclear aqui, a parte vestibular dele, né, vai ter origem aqui por baixo dessa zona, né, que são aqueles neurônios que vão aqui regular os movimentos de cabeça e parte do equilíbrio. De detalhes, né, duas pequenas depressões vão existir aqui ainda nessa região da área vestibular, bem no limite, no local aqui onde nós tínhamos o sulco limitante, né, que vão ser as fóveas, uma fóvea superior na parte de cima da área vestibular e aqui embaixo uma fóvea inferior, tá? E aí, medialmente a essa fóvea inferior, nós vamos ter essas duas dilatações, né, que são justamente aqui os trígonos do nervo hipoglosso, que controla os movimentos de língua, e o trígono do nervo vago, que vai promover lá uma série de funções, né, desde, sei lá, a produção do som da voz até o controle da motilidade intestinal, movimento e captação de estímulos sensoriais das pleuras pulmonares, ritmos cardíacos e assim por diante, né? São muitas mesmas funções aqui do vago, então a gente vai ter uma aula especificamente para falar sobre isso. Tá?
Que mais? Nesse ponto aqui, então, né, atrás do trígono aqui do vago, né, nós vamos ter uma região, né, nós vamos chamar aqui de funículo separativo, tá? É uma pequena prega, né, aqui nessa região e que vai dividir então aqui o assoalho desse quarto ventrículo da parte externa, onde nós vamos ter aqui um limite interno para essa divisão do assoalho para a parte externa da ponte, né, que nós vamos chamar aqui de área póstrema, lembrando, é um limite interno, enquanto o limite externo é esse ponto aqui do losango, esse ângulo aqui, que vai ser chamado de óbex. Eles estão quase na mesma região, né? Só que eles representam dois limites, um limite interno, que é a área póstrema, e o limite externo, que é o óbex. Né? Isso vai ficar um pouco mais fácil, né, quando nós formos lá para a prática. Mas aí eu queria que vocês lembrassem disso, né, dessa pequena diferença. Os dois estão nesse ângulo inferior aqui, só que o óbex ele é o limite externo e a área póstrema ela está mais internamente. Ok? Com isso, então, né, eu queria que vocês pausassem o vídeo e dessem uma revisada aqui nesse assoalho do quarto ventrículo, que é o segmento mais complexo, antes de finalizarmos, então, com a parte final da nossa aula, que é sobre o mesencéfalo.